Buenas, galera. Vamos então à nossa aula 18. Vamos à nossa aula 18. Estamos chegando aí, né, pessoal, ao finalzinho do nosso curso de CorelDRAW, né? E na aula passada, inclusive, eu dei uma dica aí de impressão de cartão. A gente viu como a gente pode personalizar o Corel, né, que foi muito bacana. E ainda encerrei dando uma dica aí de exportar em JPG. Da mesma maneira, você pode exportar para outros arquivos, mas o JPG é um arquivo muito comum, né? Então vamos lá, vamos para a aula 18. Nessa aula eu queria falar do gerenciador de objetos, que pouca gente conhece, né? Falar também de uma aplicação muito interessante que é o Birô de Serviços. E no meio de tudo isso, eu vou começar um trabalho final que, quando eu dava aula em turmas, era muito divertido isso. Final do curso, eu pedia uma identidade visual. O que é uma identidade visual? Uma identidade visual, pessoal, é quando você pega e cria um símbolo, um logo, depois cria o cartão dessa empresa, depois cria o panfleto dessa empresa, ou seja, toda a parte de identidade, né, dessa empresa. E nós vamos fazer aqui, eu vou fazer com vocês esse trabalhinho final e de uma maneira muito simples, claro. Até porque quando me pedem um logo, eu peço uma semana para bolar, né? Eu fico martelando 7 dias ali, fico pensando, rascunho aqui, rascunho lá, traço aqui, corto ali, até achar uma forma aí que fique legal, que fique bacana, né? Então, nós vamos fazer aqui o trabalhinho e no meio disso eu já vou mostrando para vocês essas opções aí que eu mostrei, ok? Fica aqui a dica também de você fazer uma identidade visual, porque assim, ó, o pessoal às vezes fica preocupado com o emprego, né? Porque na hora que você vai pedir um emprego e tal, as pessoas pedem o seu portfólio, né? Os trabalhos que você já fez, né? É, então, muita gente diz, pá, eu realmente faço coisas e tal, ainda estou estudando, mas não fiz trabalho para ninguém, né? Eu não fiz um cartão que saiu impresso por aí, um panfleto, nada disso, né? E aí eu sempre dou a dica de você fazer uma identidade visual lá para o seu amigo, lá, de repente você tem um conhecido na rua ali que corta cabelo, né, um salão, você vai lá, oferece seus trabalhos para ele, né, faz um logotipo, faz um novo cartão para ele, em troca de alguns cortes de cabelo, né, e para você ter portfólio, né, porque você tem que ter esses seus trabalhos, né, feitos para alguém, né, feitos para alguma empresa e tal. Então, daí a dica de portfólio inicial. Então, pessoal, eu vou criar aqui uma empresa fictícia. Tá? Essa empresa, se existe, pessoal, essa empresa, eu gostaria de dizer que foi mera coincidência. Tá? Até procurei na internet, mas realmente não encontrei. O nome da nossa empresa vai ser bem óbvio, tá? Vai ser Trabalho Final. Primeira coisa que eu faço, pessoal, quando eu crio, você sabe que um logotipo, ele na verdade consiste nem sempre em símbolos, ok? Então, até eu vou entrar aqui no Firefox, meu amiguinho Firefox, ajeitar ele aqui pra gente. Vamos lá no Firefox, vamos em imagens. O próprio Google, ó, pessoal, o próprio Google, o logo dele não tem um símbolo, né? É a própria tipografia, né? A própria fonte que já nos dá, que é o Google, né? Essa marca, né? Se você pegar uma marca como a Nike, muitas vezes tem o símbolo
e está escrito aqui Nike, né? Mas se você ver só o símbolo, você já sabe que é Nike, né? Porque esse símbolo é muito forte, muito conhecido, né? Quando a gente fala de Coca-Cola, a Coca-Cola é um logo muito antigo, né? Então, na verdade, ela também não tem símbolo. Talvez a garrafinha, né? Talvez a garrafinha sempre entra como símbolo, mas é, seria essa escrita, essa tipografia. Então, vejam que nem sempre a gente tem um símbolo, né, um desenho, né? A garrafinha acho que talvez seja o mais próximo, né? Mas tem aqui ó, trabalhos também, né, só com a Coca-Cola ali. Ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tento, pessoal, pegar é uma tipografia legal. Então vocês lembram naquela aula que eu ensinei vocês a baixar fonte e tal, foi na aula 15. É, eu falei sobre serifa, né? Serifas são coisas mais clássicas e tal. E aqui a empresa Trabalho Final, pessoal, ela vai ser uma empresa como a W01. Tá? Ela vai fazer artes, design, web e tudo mais, né? Arte impressa e arte online, né? Então, tudo começa com uma boa fonte, tá? Eu escolhi para esse nosso trabalho final, para nossa empresa, o Hamhead 426, tá? É, é uma fonte que ela transmite é, um certo ar de tecnologia, né? E por estilo mesmo, por gosto, eu vou deixar o trabalho final junto, tá? Então essa aí seria a tipografia. É, agora, o próximo passo seria escolher a cor. A cor é muito importante, pessoal, tá? O nome também é muito importante, né, pessoal? Eu recentemente troquei o nome da empresa, que era conhecido como Digimasters, né? Aí depois a gente acabou descobrindo que já existia Digimasters e no ramo de site, que era o pior ainda, né? Então você tem que fazer uma pesquisa muito grande e para não ter essa confusão com outras empresas e tal. E muita gente escolhe um nome em inglês, né? Por que não colocar um nome em português da sua empresa, né? É bacana. A gente tem que se tornar mais brasileiro, né, pessoal? Então, com certeza vai ajudar, né? Nomes em inglês a gente sempre alguém já pensou, né? Ou talvez em italiano, em espanhol, né? Então aqui primeiro é ter um bom nome, né? Por exemplo, a gente tinha dificuldade no e-mail, né? Digimasters Online era o meu domínio. Então, quando a gente falava contato arroba digimastersonline.com, o pessoal no telefone era um desastre, né? Então tem que cuidar de tudo isso também. Então, o trabalho final é o nome da nossa empresa fictícia, tá? Talvez exista uma empresa, mas não foi por gosto, foi mera coincidência. E eu vou agora separar isso aqui por cor, tá? Eu vou escolher esse azul aqui, ó, pessoal, azul celeste, tá? No trabalho. O trabalho vai ficar com azul celeste e final preto, tá? Uma coisa aqui que eu achei legal a gente fazer também é fazer um retângulo aqui, tá? Retângulo fininho, tá? Não muito grosso, né? Tá? Colocaria no mesmo azulzinho, ia tirar aqui a linha e aqui, ó, pessoal, deu uma quebra, né? Então eu ia transformar ele em curvas, tá? Converter em curvas porque eu quero fazer pegar a forma aqui e dar uma inclinada nele, tá? Só que não pode ser uma inclinada muito grande, tem que ser uma inclinada que pareça uma inclinadinha dessa primeira letra aqui, ó. Tá? Beleza. Aqui no final a mesma coisa.
São detalhezinhos, né, pessoal? Mas fazem a diferença. Tá? Pronto. Tá aí. E mesmo assim, se o seu cliente. Puxa um pouquinho. Mesmo assim, pessoal, se o seu cliente quiser um símbolo, tá? Se o seu cliente quiser um símbolo, vamos lá, vamos trabalhar. O símbolo ele é legal, pessoal, principalmente quando ele se torna conhecido, porque depois basta você colocar o símbolo ali para todo mundo identificar, né? Então aqui, pessoal, para fazer o símbolo eu fiz um círculo, fiz o TF, trabalho final, e vou de Rem Head. Aqui no TF, pessoal, tem uma coisa interessante. Ó. O F poderia ser o T, né? E vice-versa. Então eu vou converter em curvas aqui. Vou dar um quebrar. Depois de converter em curvas, eu ainda vou dar um separar curva. Por que isso? Porque eu quero eliminar essa parte aqui do F. Tá? Quero pegar esse F aqui e trazer mais, tá? Mais juntinho. Vou pegar a forma. Esses dois nós aqui, ó. Tá? Eu tô tocando agora aqui com o teclado, ó, pessoal. Aí. Vai ficar o T e o F na mesma coisa aí, tá? Poderia tocar mais, né? Aí. Vou dar um Ctrl G aqui para agrupar. Vou largar aqui. E aí, vou começar aqui. Pessoal, isso aqui não é uma aula de como fazer um logo, tá? Não existe receita. O logo vai se adequar à sua necessidade, ao seu cliente. Você, na verdade, eu não estou dando aula aqui de como fazer design, porque a gente está tendo aula de core, né? Mas é legal essa simulação aqui. Então eu vou tentar fazer um círculo que eu vou tentar fazer aqui uma paragem, tá? Para que o círculo fique com essa 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 aparência aí do T e do F, tá? Dei uma paragem ali, né? E agora? Eu vou fazer um círculo aqui um pouquinho maior que esse, tá? Vou centralizar aqui. Tô segurando o Shift, vou ver. Talvez preto, né? Será? Será? Ou vamos de azul mesmo? Logo é teste, né? Logo é teste, né, pessoal? Não tem outra maneira. Eu vou inverter, pessoal. Eu vou dar um inverso aqui. Acho que eu vou fazer azul com azul aqui no logo. E para encerrar ainda, eu vou ter mais um círculo aqui. Para fazer aquela jogadinha do brilho. Vamos lá. Pintar de branco, tirar o contorno. E vamos aplicar a transparência aqui. A gente fazer o nosso login. Acho que eu vou deixar assim mesmo, pessoal. Tá aí. Será que ia ficar legal com branco aquilo ali?
Pois é. Talvez com branco. É que branco tá dando mais destaque, né, pessoal? Eu acho que eu vou ficar com branco, hein? Eu vou ficar com branco e eu vou dar um F12 agora aqui no meu teclado. E vou colocar um contorno maior, hein? Um pouquinho mais, hein? Aí, acho que agora tá legal. Então, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Esse aqui eu já posso apagar, né? Então, tá aí. Agora eu tenho um logo. Deixa eu selecionar aqui. Vê que essa curva aí poderia ser azul, né? Eu acho que eu vou fazer azul. O logo você não pode passar com muitas cores, né? Porque depois o cara vai querer fazer uma serigrafia lá para fazer uma camiseta e tal. E aí você passou da conta. Não pode passar da conta, menino. Tá? Vamos salvar, né? Sempre salvando, né, pessoal? Vou botar aqui já a aula. Aula 18. Vamos colocar aqui. Trabalho final. Beleza. Vou selecionar tudo aqui e agrupar. Tá? Isso aqui eu também vou agrupar porque são texto e a linha, né? Ctrl G. E vou selecionar os dois agora. Eu vou dar um C para ele ficar bem no centro. Então é isso aqui que eu ia apresentar, pessoal, para o cliente. Ó. Tá? Esse é o seu logotipo. Podemos trabalhar com o símbolo e também com a tipografia. Então esse aí é o logo. Como é que eu ia mostrar para ele? Bom, para mostrar para ele, eu ia selecionar tudo aqui. Ia lá em arquivo exportar. Vou aqui para o desktop. Ia colocar trabalho final, logo, salvar com o tipo JPG. Eu ia exportar aqui para ele. Ia colocar aqui 100 dpi, que tá legal para ele olhar, né? CMYK. Ok. Vamos ver. Apareceu aqui, ó. Tá aí o bicho velho. Muito bem. Não deu para reduzir aqui, mas tudo bem. Você viu que o azul deu uma mudadinha, né? Tá bom. Tá? Então eu poderia até ter exportado ele com 72 dpi. Tá bom assim, depois eu edito. Bom, então pessoal, aí tá o login, já tá legal, já tá pronto. Tá? Uma coisa que vai acontecer aí, que é muito importante se falar, acho que agora nesse momento, é o seguinte: o cliente aprovou e quer que você envie o logo para ele. Tá? Primeira coisa, você usou uma fonte, tá? Até vou desagrupar aqui. Você usou uma fonte muito específica, chamada Hammerhead 426, que está instalada no seu computador. Ok? Você vai chegar lá no computador da gráfica ou no computador do cliente. Quando ele abrir e não tiver a fonte Hammerhead, o que vai acontecer? O Corel quando ele abrir, vai aparecer uma janela e ele vai acusar a falta dessa fonte. Tá? E ele vai pedir para substituir essa fonte por qualquer outra, Arial, Times New Roman ou alguma que ele achar que é mais parecida. E aí estragou tudo, né? Porque se for trocar por outra, vai perder todo o sentido do nosso trabalho.
E aí o trabalho não era bem esse. Então você tem duas saídas, pessoal, para lidar com essa dificuldade aí da fonte diferente. Uma, a mais comum de todas, é converter os textos em curvas. Tá? Então a gente pega isso aqui, ó, né, seleciona aqui o trabalho final, vem em organizar e converter em curvas, ou Ctrl Q. Tá? Eu fazendo isso, pessoal, notem que quando eu seleciono o trabalho final, não aparece mais aquela barrinha das fontes. Por quê? Porque ele transformou essa fonte, esse texto, em um gráfico. Então, é a mesma coisa que eu tivesse desenhado esse texto aqui. Tá? Então, aonde você utilizou, você vai ter que fazer. Aqui não é necessário, pessoal, porque eu fiz uma paragem, uma curva. Né? Então, não vai ter problema. Não existe mais fonte ali mesmo. Mas aqui era necessário. Deixa eu voltar aqui. Veja que normalmente eu clico, aparece ali em Hammerhead. Né? Agora, você tem uma segunda saída. Você tem uma segunda saída. Essa segunda saída é fazer o seguinte. Eu estou aqui na área de trabalho do meu computador, eu vou clicar com o botão direito, novo, pasta. Aí eu vou clicar aqui, ó, arte final, TF. Tá? Você dá o nome que você quiser para essa pastinha nova, tá? Vou voltar aqui para o Corel e eu vou em arquivo e eu vou pegar essa opçãozinha aqui, ó, preparar para birô de serviços. Legal, né? Vamos lá. Bom, aí aqui esse birô, pessoal, para quem nunca ouviu essa palavra, a tradução dela, tá, pessoal, é escritório. Tá? A gente chama de birô uma casa de impressão. Né? Não precisa ser nenhuma gráfica, pode ser uma mini gráfica. Né? Uma gráfica expressa. Tá? Então aqui eu peço que ele reúna todos os arquivos associados. Tá? Vou dar um avançar. E ele identificou uma fonte diferente. O Hammerhead 426. Então ele já deixa aqui selecionado copiar fontes, tá? Avançar. Aqui ele pergunta se você quer gerar um PDF. É interessante, pessoal. É interessante você gerar um PDF porque o PDF, pessoal, você pode dar um PDF para a mini gráfica lá, para gráfica expressa ou para gráfica mesmo fazer a impressão. Mas você pode ter uma pré-visualização de como vai sair impresso esse seu trabalho. Isso que é muito legal. Ele te dá uma noção de como a cor está saindo. Né? Avançar. E agora vamos escolher aonde a gente quer deixar esse arquivo. Então eu já deixei aqui no desktop. Poderia ser meus documentos, né? Enfim. Vou deixar aqui, ó, arte final TF. Ok. Avançar. O único cuidado, pessoal, é que essa pasta ela tem que ser nova, tá? Não pode ter nada lá dentro. Então aqui ele vai mostrar os arquivos que ele criou. Eu vou dar um concluir. Pronto. Vou reduzir aqui. Dentro da pastinha arte final TF, pessoal, o que ele criou? Ele criou um arquivo do Corel. Ele criou um arquivinho fontes que o impressor lá, o rapaz da gráfica, pode abrir e vai estar aqui a fonte que foi usada. Ele pegou a fonte para a pessoa instalar lá na gráfica, tá? A pessoa pode lá na gráfica instalar essa fonte tranquilamente. E nós temos aqui o job info, que é um arquivinho que diz qual a versão do Corel que a pessoa estava usando, qual era o tamanho da página, orientação. Então tem algumas informaçõezinhas, né? Ok, pessoal? E aqui está o nosso PDF. Vamos ver como é que ficou o nosso PDF. Ficou bonitinho. Aqui, ó, a gente já pode ter uma ideia da cor. Ó. Olha a cor no Corel, bem mais escura, né? E olha a cor aqui no PDF.
pode ficar certo, pessoal, que é mais ou menos assim que vai sair, tá? Então tem que ter esse cuidado. De repente o cliente não vai gostar, né? Do azulzinho um pouco mais clarinho. Tá, pessoal? Essa questão da cor também tem muito a ver com a calibração do seu monitor, né? Se você mexe muito no seu monitor, aí tá toda hora mexendo brilho, contraste e tal, realmente não confie nele, né? Porque ele vai estar mostrando algo aí que não é legal. Na internet, pessoal, vocês podem buscar por colorímetro, tá? Colorímetro ou calibrador também, tá? Então, existe o colorímetro de monitor, que é esse aqui, ó, que parece um mouse, tá? Tá, esse tipo vou botar aqui calibrador até. Pode ser o calibrador de pneu, né, cara? Aí, calibrador de monitor, tá? Então, ó, esses aparelhinhos aqui são os que você coloca no monitor aí e ele vai deixar a sua cor, ó, aqui, ó, tá? Juntamente com o software, né, instalado, você consegue deixar a cor bem fiel, né, ao que vai sair aí na impressão, ok? Então o birô, pessoal, ele serve para você deixar o seu arquivo aí com as fontes, tudo direitinho. Aí você pegaria essa pastinha aqui, gravaria num CD ou colocaria no pendrive e levaria lá para a gráfica, né? Então tem essas duas maneiras, pessoal. A gente pode pegar e dar um Ctrl Q aqui, ou organizar, converter em curvas, converter todos os textinhos em curvas, ou fazer o birô e mandar a fonte junto. Eu costumo, pessoal, fazer o birô em todos os meus trabalhos, tá? Porque às vezes já aconteceu comigo de fazer um trabalho bem bacana e ao passar dos anos eu fui lá, abri, eu não tinha mais aquela fonte instalada no computador e acabou se perdendo. Então hoje em dia eu faço birô em todos, para mim inclusive guardar a fonte ou as fontes que eu estava utilizando, ok? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui a nossa identidade visual parte 1, tá? E a gente continua na aula 19, tá? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.